A vida, por vezes, desenha círculos perfeitos, fechando ciclos que começaram antes mesmo de termos consciência do tempo. Para Beatriz e Arthur, o destino não foi uma linha reta, mas um corredor de hospital iluminado por luzes fluorescentes e o cheiro nostálgico de terra molhada, o jardim das pequenas promessas. A história dos dois começou muito antes dos jalecos brancos ou dos prontuários médicos, em uma pequena cidade no interior, onde o horizonte era tingido de laranja ao fim da tarde. Beatriz e Arthur eram vizinhos de muro. Beatriz era uma criança solar, com joelhos sempre ralados e uma curiosidade que não cabia no peito. Arthur, por outro lado, era o menino da janela. Desde os 5 anos, ele lidava com uma condição cardíaca congênita que tornava seus lábios levemente arroxeados após qualquer esforço e o obrigava a observar as brincadeiras de longe. O primeiro encontro real aconteceu sobre o muro de tijolos aparentes. Beatriz, equilibrando-se como uma equilibrista de circo, estendeu um girassol para Arthur. Minha mãe disse que girassóis seguem a luz, ela disse, com a voz firme. Como você não pode ir lá fora correr, trouxe a luz para você. Naquele dia, Arthur sorriu de uma forma que seus pais raramente viam. Eles criaram um mundo próprio, enquanto as outras crianças jogavam futebol. Beatriz lia contos de fadas para Arthur sob a sombra de uma mangueira. Ela prometeu a ele, com a solenidade que só uma criança possui, que um dia consertaria o coração dele para que pudessem correr juntos até o final da rua. O caminho das sombras e das luzes. Os anos passaram, e a vida os separou fisicamente, mas nunca em essência. Beatriz, movida pela promessa da infância, devorou livros de biologia e química. Ela entrou na faculdade de medicina com uma determinação feroz, focando em cardiologia. Cada noite em claro estudando anatomia era alimentada pela memória do rosto pálido de Arthur. Arthur, no entanto, enfrentava uma subida muito mais íngreme. A insuficiência cardíaca que o acompanhava desde o berço começou a cobrar juros altos na vida adulta. Aos 26 anos, ele se viu confinado a uma rotina de internações recorrentes e medicamentos pesados. A energia para desenhar seu grande talento estava desaparecendo. Ele se sentia um observador da própria existência, um homem esperando em uma estação onde o trem parecia nunca chegar. Sua maior dificuldade não era a dor física, mas o sentimento de estagnação. Enquanto seus amigos casavam e construíam carreiras, ele contava os pingos do soro. O reencontro no pavilhão 4. O Hospital Santa Madalena era um labirinto de esperança e cansaço. Beatriz estava em seu último ano de residência, sendo reconhecida como uma das mentes mais brilhantes e empáticas da sua turma. Em uma manhã chuvosa, ela recebeu o prontuário de um novo paciente no pavilhão 4. Leito 12. Quando abriu a porta, o mundo parou. O homem magro, com um bloco de desenho sobre o colo e o olhar perdido na janela, era ele. O girassol ainda está seguindo a luz, Arthur. A voz dela tremeu. Arthur virou o rosto lentamente. O choque nos olhos dele deu lugar a um brilho que Beatriz não via há décadas. Bia, você realmente virou a doutora que prometeu ser. A partir desse dia, a rotina do hospital mudou. Beatriz passava todos os minutos livres no leito. 12. Eles não falavam apenas sobre exames. Falavam sobre os planos que o medo havia roubado. E sobre como o destino era um roteirista sarcástico. A rede de apoio, os guardiões. Ninguém sobrevive a um hospital sozinho. Arthur e Beatriz tinham uma rede de apoio que era o verdadeiro alicerce daquela jornada. Léo, o melhor amigo de Arthur desde a adolescência, era quem trazia o mundo de fora para dentro do quarto. Ele contrabandeava comida quando a dieta permitia. Trazia notícias de esportes e, acima de tudo, não tratava Arthur como um doente, mas como o mesmo cara que gostava de rock e piadas ruins. Doutora Helena, a mentora de Beatriz, percebeu a conexão entre os dois. Em vez de afastá-la, ela ensinou a Beatriz a lição mais valiosa: a medicina cura o corpo, mas o afeto mantém a alma viva para lutar.
Enfermeira Cida, que cuidava de Arthur há meses, tornou-se a cúmplice silenciosa, garantindo que as visitas de Beatriz fora de hora não fossem notificadas, e sempre deixando um café extra para a médica exausta ao lado do leito do amado. A prova final. A situação de Arthur piorou drasticamente em uma noite de inverno. Ele precisava de uma intervenção cirúrgica de alto risco. O medo que Beatriz sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Ela não era apenas a médica, ela era a menina do muro. Antes de entrar na sala de cirurgia, Arthur segurou a mão dela. Se eu não voltar, saiba que você já cumpriu sua promessa. Você me deu luz todos os dias. Beatriz não pode operá-lo, a ética e a emoção não permitiam, mas ela ficou na galeria, observando cada movimento da equipe. Foram 6 horas que pareceram séculos. A recuperação foi lenta, marcada por passos curtos no corredor do hospital, com Beatriz de um lado e Léo do outro. Mas, pela primeira vez, os lábios de Arthur estavam rosados. O epílogo, o Jardim Real. Meses depois, Beatriz se formou oficialmente. Na cerimônia, Arthur estava lá, de terno, respirando profundamente o ar da noite. Ele não estava em uma cadeira de rodas. Ele caminhou até ela com um buquê de girassóis reais. Eles voltaram àquela cidadezinha do interior. Não para se esconder do mundo, mas para celebrá-lo. Beatriz abriu sua clínica, focada em atendimento humanizado, e Arthur tornou-se um ilustrador de livros infantis, narrando as aventuras de um menino e uma menina que saltavam muros para buscar a luz. Moral da história: a cura não reside apenas na precisão da técnica, mas na persistência do afeto. O amor é o oxigênio que a ciência não pode fabricar, transformando a espera em esperança e a dor em destino compartilhado.